Bem-vindo a todos a mais uma edição do Seminário do Arrote. Hoje o palestrante será o professor Dr. Tarcísio Marciano da Rocha Filho. Eu vou falar aqui um breve resumo. Possui graduação em bacharelado em Física pela Universidade de Brasília, em 1983, mestrado em Física pela Universidade de Brasília, 1987, e doutorado em Ciências Físicas pela Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, 1991. Atualmente professor titular da Universidade de Brasília. Ele tem experiência na área de Física, com ênfase em métodos matemáticos da Física. Então, ele atua nos seguintes temas, que são dinâmica não linear, mecânica estatística de não equilíbrio, simetrias de Lie e propriedades analíticas de equações não lineares e computação numérica e algébrica. E também em modelos preditivos em epidemiologia matemática, cujo tema hoje será a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil e no Distrito Federal. Ok. Seja bem-vindo, professor Marciano. Então, obrigado. Um pouquinho aqui, um pouquinho da fala do Renato. A satisfação de receber o Marciano aqui. A gente já vem aí nessa jornada há muitos anos. Que a gente trabalha junto, muitos anos. E Marciano, seguramente, é uma das maiores lideranças, ou uma liderança top aí em algumas áreas de física, tanto no Brasil como no mundo, certo? As colaborações que ele tem lá com os francesinhos dele, a longa data, vive na França e na Bélgica. Mas, enfim, Marciano trabalha, é uma das pessoas, se não uma também das lideranças de introduzir no país, pelo menos como estudo muito intenso e forte, a pesquisa de sistemas de longo alcance. E uma outra marca muito importante do Marciano é o desenvolvimento de sistemas, de métodos algébricos para a computação de soluções de equações diferenciais e cálculos de simetria. Um trabalho de longuíssima data e bastante reconhecido. É uma satisfação grande, assim, tanto pela relação pessoal que tenho com o Marciano, de muitos anos no Centro Internacional, aí no Instituto. E realmente um prazer. E o Marciano vem se dedicando, mais ultimamente, a uma área interdisciplinar, que é o que ele vai falar para a gente no Núcleo de Altos Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento. Isso, muito bom. Marciano, contigo. Muito obrigado, viu, por vir aqui dar um seminário. Obrigado, Ademir. Grande. E eu vou falar um pouco hoje um problema que eu tenho. Desde o ano passado, que eu e alguns colegas e outras pessoas da UNB e fora, a gente tem se preocupado com a parte de dinâmica, modelagem de doenças no país, né? Antes de eu falar nisso, deixa eu falar um pouco desse Núcleo de Altos Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento que a gente criou ano passado, lá no centro, e a ideia é de juntar pessoas de diferentes áreas da UNB e fora da UNB, tem várias pessoas do Brasil, pessoas que têm interesse em problemas de interesse social imediato e em que os físicos possam contribuir, mas que possam interagir com pessoas das áreas hard e das áreas sociais aplicadas também, né? Nesse núcleo tem gente até da contabilidade, gestão pública, computação, estatística, para tentar atacar problemas de interesse imediato, ver onde a gente pode tentar dar uma contribuição e juntando a expertise de diferentes áreas, que eu acho que um país como o Brasil requer esse tipo de abordagem. E, claro, que um problema que encaixa bem nisso é a questão de prevenção e combate a doenças emergentes. A gente começou nesse trabalho estudando sarampo ano passado,
junto com alguns colegas do UNB, alguns técnicos do Ministério da Saúde, a gente chegou a modelar algumas campanhas de vacinação, cheguei até o Rio de Janeiro, reuni com o pessoal da Secretaria de Saúde para explicar a situação do sarampo, como planejar uma campanha de vacinação. A gente estava tendo alguns surtos de sarampo no Brasil, e já no início do ano a gente começou já a ficar, lá para fevereiro, começou a ouvir falar em janeiro, em fevereiro já começou a ficar mais preocupado com a questão da pandemia, da epidemia, na época ainda que estava na China, e a ameaça de se tornar uma pandemia como se tornou. Já em fevereiro a gente já via essa possibilidade, e em março a gente já estava fazendo algumas simulações, prevendo o que poderia acontecer. Eu já estava tentando alertar o Ministério da Saúde da gravidade do que poderia vir. A gente chegou, as primeiras previsões de demanda de leito hospitalar para todos os estados do Brasil, pelo menos para as capitais, foi a gente que fez, a gente passou para o Ministério da Saúde, e desde então a gente vem aprimorando um pouco essa abordagem e tentando acompanhar e fazer alertas e chamando a atenção. E era muito claro já, início de março, que a gente ia ter que passar por algum esquema de quarentena, que seria a única ferramenta inicial que tinha que ser naquele momento. Se a gente perdesse o timing, depois seria muito mais difícil o enfrentamento. Bom, a gente já está em setembro, muita coisa aconteceu, e eu vou tentar mostrar para vocês como é que está a situação no Brasil, como é que está a situação no Distrito Federal, e comparar um pouco o que aconteceu em alguns outros países, né? Discutir a situação atual e fazer alguns prognósticos de coisas que podem acontecer. Então, no momento, a gente tem trabalhado com essas pessoas que estão listadas aqui, né? A gente soltou algumas notas técnicas falando da situação, que eu tenho procurado distribuir isso, né? Talvez já tenha visto algumas. Nesse grupo aqui, eu sou físico, e o Marcelo Moré, lá de Salvador, da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, que são os físicos. O Antônio José é aluno do pós-graduação de doutorado do Marcelo. E temos pessoas também da São João del Rei, da Unifesp, São Paulo, que são pessoal da área médica, né? O Walter, aqui da UNB, que é da Faculdade de Ceilândia e Núcleo de Medicina Tropical, que é epidemiologista, que a gente tem tentado soltar essas notas, fazer algumas análises e tentar dar alguma contribuição nesse momento complicado da melhor forma possível, né? Então, a gente se baseia muito em dados, né? Como bons físicos, a gente tenta pegar dados reais. Esses dados são o número de casos, números de mortes e também os parâmetros epidemiológicos, né? Por exemplo, o tempo de incubação, o tempo médio que a pessoa fica transmitindo, o tempo médio que a pessoa demora para entrar no hospital, quanto tempo demora no hospital. A gente tem alguns problemas com esses dados. No mundo tem problemas, no Brasil em particular. Primeiro, os testes para detectar se a pessoa tem ou não infecção por vírus SARS-CoV-2, que é o nome oficial do vírus, e a doença associada é o Covid-19, então é mais conhecida. Então, esses testes são muito limitados. O Brasil, comparado com um país desenvolvido, a gente tem feito muitos poucos testes por 1 milhão de habitantes até hoje. Nós não estocamos testes lá no início da pandemia, quando era claro que teria pandemia, a gente demorou muito, o país atrasou demais isso. E hoje em dia é difícil você conseguir testes, tem que concorrer no mundo todo, o custo é mais elevado. Então, significa que a gente tem um grande número de subnotificação de casos. Se estima que o número real de casos é entre 5 e 13 vezes o número oficial. Então, quando se fala que a gente tem 4 milhões de casos no Brasil, a gente está mais próximo de 30, 40 milhões na realidade. Mesmo o número de mortes, e depois eu vou mostrar um caso, um exemplo do Distrito Federal, ele é subnotificado. Quando a gente olha os dados do Ministério da Saúde para número de mortes por síndrome respiratória aguda grave, que tem um sistema que acompanha e tem notificação obrigatória para esses casos, que é o Infogripe. Então, a síndrome respiratória aguda grave é a principal causa
de morte por Covid-19. Não é a única, mas é de longe a principal. Que essencialmente uma pessoa tem uma pneumonia muito séria e acaba falecendo porque o corpo não consegue ter o oxigênio que precisa. Pode ser Covid-19, uma gripe causa isso, né? A gente teve um surto disso, se não me engano, em 2006, causado pela a pandemia de H1N1, a gripe suína. Não sei se vocês se lembram, mas não se compara com o que está tendo hoje. Então a gente pega esses dados de morte por SRAG e a gente faz o seguinte, eles são dados por semana epidemiológica. Então eu tenho dados de mortes em cada semana. Esses dados são atualizados, demora um tempo para o banco de dados estar bem atualizado. Então, de modo geral, a gente tem os dados atualizados até um mês e meio atrás, a depender do estado. Mas quando você olha quantas pessoas morreram por essa síndrome respiratória aguda grave e deduz, no total, qualquer causa, e deduz daí a pior semana epidemiológica da série histórica que começou em 2009. Então, de 2009 a 2019, eu vejo a pior semana, que teve o maior número de mortes. Pego a mesma semana em 2020 e subtraio. Eu chamo isso mortes em excesso. E a gente nota o seguinte, que essas mortes em excesso, o número é o dobro que a gente tem de mortes por Covid-19. Como é que a gente interpreta isso? Ou tem algum outro agente misterioso que ninguém identificou, matando o mesmo tanto que Covid-19, ou então, provavelmente a causa mais razoável, é que o número de mortes por Covid-19 é da ordem do dobro do que é anunciado oficialmente. Depois eu vou mostrar um exemplo. Então, no Distrito Federal, essas mortes em excesso, eu vou mostrar isso no gráfico mais adiante, até a 20ª semana epidemiológica, isso recaindo em meados de julho. A gente tinha em excesso mortes por síndrome respiratória aguda grave, 3.300 só no Distrito Federal. Isso é mais ou menos o dobro que tinha de mortes por Covid na época, que era de 1905, que era até 3 de agosto. Então, em meados de julho, era mais ou menos a metade desses 3.300 mortes. Então, a gente tem também um problema de subnotificação no número de mortes, mas é uma proporção menor que no número de casos. Por que isso? Porque muitas vezes você não identifica a tempo que é um caso de Covid-19, a pessoa, se você não fizer o teste de PCR a tempo, ele pode dar falso negativo. Então, ou outras razões que não identificaram. Mas é claro que o número de mortes, só dos dados oficiais, é bem maior do que o oficial. E isso acontece, na verdade, em todo o mundo. Talvez seja um pouco mais pronunciado no Brasil, pela questão dos testes, que eu expliquei, mas isso é um problema que a gente tem em qualquer epidemia, e é bastante intenso nessa Covid-19, que é um caso, enfim, aconteceu muito rápido, a gente não estava muito preparado para enfrentá-lo. Então vamos falar um pouco como é que está a situação em alguns estados do Brasil. Eu estou mostrando aqui a variação semanal de mortes, ou seja, o número de casos nos últimos 7 dias. As datas indicadas aqui na horizontal, na vertical, a variação semanal. Então, a gente tem os casos de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Maranhão. Nós vimos que o Amazonas teve um caso muito intenso, né? E essa variação semanal atingiu um pico final do mês de maio e depois, aqui eu tenho variação de mortes, na verdade, semanal. Então, a gente chegou a ter quase 500 mortes em uma semana no Amazonas e desde então vem decaindo. Interessante que agora, se vocês notarem aqui no fim, bem no início do mês de setembro, teve uma subida muito rápida. Eu não sei, tem várias razões para isso. Uma que o Ministério da Saúde mudou o critério para você qualificar uma morte como sendo devido à Covid-19. Não precisa mais necessariamente ser feito ter um teste positivo, mas um exame radiológico que sugere e a história clínica do paciente. Em parte pode ser isso, em parte também que houve uma abertura do isolamento social muito grande, sobretudo em Manaus, e em particular nas escolas do sistema público que voltaram às aulas, em que 10% dos professores já foram testados positivos por Covid-19. Então é uma situação preocupante. Mas a gente vê que em São Paulo está tendo um pequeno decréscimo no número semanal, no Rio de Janeiro é mais intenso, no Maranhão também é bem claro.
Isso sugere que você teria passado o que se chama de pico da doença e vai descendo muito, normalmente você desce devagar, porque você ainda está, tem muita gente que ainda pode ser infectada, e a preocupação é que com a abertura, com o fim paulatinamente, do que a gente está observando, o fim paulatino do isolamento social, a gente pode ter um que se chama segunda onda. Em particular no Rio de Janeiro e em São Paulo, a gente tem visto as praias lotadas no feriado. Eu também vi que a Chapada dos Veadeiros aqui lotou, Alto Paraíso estava lotado, o pessoal de lá estava reclamando, os moradores, o pessoal andando na rua, inclusive sem máscara, um total descuido. Então, não seria de surpreender que a gente tivesse uma subida nesse número nas próximas semanas. Mais alguns estados, aqui a gente vê Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Ceará. Minas Gerais parece que está tendo um decréscimo, tem que esperar ver também como vai evoluir. Goiás não está tendo, está subindo ainda o número de mortes nos últimos 7 dias. Santa Catarina teve um pico, está caindo. O Ceará está caindo bem devagar, com muitas oscilações. Então, isso varia muito de estado a estado. No Brasil, como um todo, então eu tenho aqui esses gráficos. Eu tenho o total de casos cumulativos, né? A gente passou recentemente 4 milhões de casos. Nós éramos o segundo do mundo até ontem. A Índia acabou de nos passar. Mas notem que a Índia passou agora e a Índia tem uma população 5 vezes maior que a do Brasil. Agora que eles têm o mesmo número de casos que a gente. Total de mortes no Brasil, isso também está com na ordem de 125 mil mortos, que é um número muito elevado. Casos por dia, isso aqui é a média móvel sobre os últimos 7 dias. Então eu peguei, em cada data eu pego os 7 dias anteriores e faço a média. O total de casos nos 7 dias anteriores dividido por 7. Então a gente vê que o Brasil estava subindo o número de casos e parece que está tendo alguma estabilização ou uma tentativa de cair. Aqui a gente vê o número de mortes, a média móvel por dia. A gente ficou muito tempo no que se chama um platô e agora tudo parece que está tendo, começa a cair o número de casos. Bom, isso se deve certamente porque você está exaurindo o número de pessoas suscetíveis que podem ter a doença e talvez chegando perto ao que se costuma chamar de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é o seguinte, é quando a chance de um infectado transmitir a doença para outra pessoa, o número de pessoas que um infectado infecta em média é igual a 1. Tá? Isso significa que se você tem menos pessoas suscetíveis de ter a doença, então um infectado não consegue transmitir para um número suficiente e uma questão probabilística, a doença tende a desaparecer. Essa imunidade de rebanho, ela é estimada da ordem de 60% a 70% da população em situação normal, situação que seria a gente viver a vida como era antes da pandemia. Só que, claro, quando você muda o seu comportamento, por exemplo, você usa máscara, você adota alguns cuidados de isolamento, de distanciamento social e tudo isso, isso afeta muito a imunidade de rebanho. Então, ela pode cair bastante. Então, dadas as condições de comportamento das pessoas hoje em dia, com uso de máscara, ainda com algum grau de isolamento, mesmo que não seja perfeito, talvez nós estejamos chegando, ou já tenhamos chegado, na imunidade de rebanho para essas condições. Mas à medida que o comportamento das pessoas muda e você começa a voltar às atividades normais, a imunidade de rebanho é outra. E aí você pode ter uma segunda onda. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos ver aqui a situação no Distrito Federal, os mesmos gráficos, total de casos, em particular, este gráfico aqui, ó, em azul, aqui eu tenho o total de mortes no DF, número oficial em azul. Esses pontos em cruzes pretas é o número em excesso, como eu expliquei, por síndrome respiratória aguda grave. As bolinhas vermelhas são dados ainda não consolidados. Significa que esses números ainda podem aumentar porque está chegando mais dados na base de dados do Ministério da Saúde. Mas se vocês notarem, e aqui tem sempre um atraso, porque a data que eu tenho esses dados é a data que a pessoa foi internada, e demora um pouco para ela morrer, então nem sempre a data da internação, a data da morte é diferente. Mas mesmo assim,
mesmo com dado não consolidado, a gente vê que no Distrito Federal o excesso de mortes por essa síndrome respiratória aguda grave é mais do que o dobro de número oficial de casos de mortes por Covid-19. Então, essa diferença aqui, ou tem um outro vírus que ninguém conhece e que mata mais que o Covid, ou então, realmente, a morte por Covid é muito maior que a anunciada, que é provavelmente a explicação mais razoável. Então, reparem, aqui eu estou tomando como o pior dado possível que eu deduzi, corresponde ao ano que a gente teve a pandemia de gripe suína, e que realmente teve um aumento, mas mesmo assim não se compara com o que a gente está tendo de Covid-19. Então, provavelmente, o número real de mortes no Distrito Federal por Covid-19 já deve ter ultrapassado 6 mil mortes, que é bastante. Aqui a variação semanal de casos, também a média móvel, a gente vê que a gente ficou também um bom tempo num platô, e aqui parece que está tendo uma queda, como a gente vê em outros estados. Já na variação semanal do número de mortos, isso não é tão claro. A gente veio subindo com oscilações, né? E aqui teve uma queda importante, mas voltou a subir. Então é difícil dizer. Esta queda no número de casos, ela demora para a gente perceber isso. Na curva de mortes, leva aí 2 a 3 semanas, que é mais ou menos o tempo que entre o aparecimento de sintomas e a morte, quando ocorre por Covid-19. Por outro lado, a gente tem observado no DF um afrouxamento do isolamento social, né? As pessoas já estão voltando, agora já abriram cinemas e teatros, com algumas condições, né? E as pessoas começam a sair mais e tudo, então você tende a alimentar a pandemia. Então você tem, ao mesmo tempo, uma tendência de queda, porque você chegou perto de uma imunidade de rebanho, dadas as condições de isolamento, e ao mesmo tempo você está mudando as condições de isolamento, então você facilita a vida do vírus e facilita, você cria uma tendência de reaquecimento da pandemia. Então as duas coisas ficam se gladiando, então é difícil prever o que vai acontecer, porque tudo vai depender das ações que se vão tomar, como as pessoas se comportam, né? Muita gente teve que voltar a trabalhar. Então, o número de casos, a gente vai ver ainda por semana no DF, por 100 mil habitantes, é um número muito elevado. Como é que eu meço o estágio? Como é que eu posso medir que estágio da pandemia nós estamos? Então, um número que é comumente falado é o número de reprodução básico, o número de reprodução efetivo, R, ou RT, depende do tempo, que é essencialmente o número médio de novas pessoas infectadas pelo vírus por cada pessoa infectada. Então, em média, uma pessoa infectada transmite o vírus para RT pessoas. Se esse número é maior que 1, a epidemia está crescendo. Então, cada infectado gera mais de um infectado. Então, com o tempo, o número de infectados cresce. Se for menor do que 1, a epidemia está desacelerando. Outro parâmetro importante é como é que eu meço o grau de isolamento, que ainda é a única ferramenta à nossa disposição para combater a pandemia. Então, a gente mede essencialmente, tem várias maneiras de medir isso. A que eu vou mostrar aqui é uma medida do grau, do tempo que eu permaneço na residência das pessoas, medido pelo Google. O Google tem as ferramentas de localização, né? E que se uma pessoa está respeitando o isolamento social, significa que ela vai ficar em casa, né? Então, o percentual de tempo que eu permaneço em casa é que mede esse grau de isolamento. Então, a gente vê quanto variou o tempo que eu permaneço em casa com relação à linha de base, que é tomada entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro de 2020. Bem antes da gente ter a pandemia, início do isolamento social. Esses dados são disponibilizados pelo Google, nesse site que está aqui na apresentação, qualquer pessoa pode ir lá e baixar. Então, eu vou mostrar aqui esse número de reprodução calculado a partir do número oficial de casos, com a barra de erro, né? Santa Catarina tem uma barra de erro imensa, porque lá tem muitas oscilações, né? E os dados são um pouco complicados. O DF, mais recentemente, vocês percebem, ele está abaixo, na média está abaixo de 1, mas com uma razoável barra de erro. Então, em muitos lugares no Brasil,
elas estão ali próximos de 1, um pouco acima, um pouco abaixo, significa que a gente ou está diminuindo, ou crescendo muito devagar, ou estacionário. O problema, quando eu tenho um R igual a 1, não quer dizer que isso não é uma coisa boa. Por quê? Porque se eu tiver um número de infectados muito alto, significa que esse número de infectados vai permanecer muito alto por um bom tempo. Então, para o número de infectados que estão transmitindo o vírus continuamente diminuir de forma significativa, tem que fazer um R bem menor do que 1. 0,8, 0,7, né? E ainda não é qualquer lugar, que a gente não está difícil conseguir isso na maioria dos lugares no Brasil. Então, por isso que a gente ainda vê muitos casos novos. Apesar de estar diminuindo, diminui, mas está diminuindo devagar. Isso aqui é no Distrito Federal, aquele número, a variação do tempo de permanência na residência no DF, com relação à linha de base e em diferentes datas. Por exemplo, aqui, em março, a gente percebe que as pessoas estavam 23% a mais do tempo em casa do que antes da pandemia. O percentual de tempo em média, que as pessoas permanecem em casa vem diminuindo continuamente. Isso quer dizer que o isolamento vem diminuindo, então a gente saiu de uns 23% para uns 14%, ou seja, caiu da ordem dos 45%. Significa que o isolamento social só vem diminuindo, isso quer dizer que isso explica por que a pandemia continua bastante forte por aqui. Vamos comparar o que aconteceu no Brasil, em particular no DF, com o que aconteceu e vem acontecendo em outros países. Então, vou começar com Israel, que é um caso interessante da gente olhar. Eu tenho aqui, primeiro gráfico à esquerda em cima, casos novos por dia, média móvel sobre uma semana. Né? Então, eu pego faço a média sobre os últimos 7 dias. Israel teve um pico, aplicou isolamento social, isso diminuiu. Então, a gente percebe isso no número, no R, né? Você vê que ele era alto, próximo de 2 aqui em começo de abril, ele caiu significativamente para a ordem de 0,6. E aí aconteceu o seguinte, próximo dia 1º de junho, eles acharam que estava controlado. Vocês veem que o número 9 de casos aqui está bem baixo, e aqui é mortes por dia, também é uma média móvel. Então, a seta é a data em que eles resolveram abrir o país. Inclusive, abriram as escolas e as universidades. O que aconteceu? Estava controlado, veio um pico muito maior do que anterior. Você vê que ele veio um pico e agora parece que voltou a diminuir, possivelmente porque eles chegaram também na imunidade de rebanho, dadas as condições de comportamento das pessoas. Né? A imunidade de rebanho não é uma grandeza absoluta. Ela depende da sociedade que a doença está se propagando e do comportamento das pessoas, se elas usam máscara ou não, e assim por diante. Então, vocês veem que o número de reprodução básico deles, quando eles abriram, subiu fortemente, saiu de menos que 1, foi para 1,5 e ainda está alto. Então, mas agora, mais recentemente, a gente vê que está tendo uma queda lá em Israel, depois desse segundo pico. A Espanha também é interessante. Casos novos por dia e mortes por dia. Também é média móvel. A Espanha é um caso que em que a pandemia foi muito forte, pegou muita gente, infelizmente, né? Eu cheguei a ter mais do que 50 mil casos novos por dia, que é o que a gente estava tendo no Brasil. Só que a Espanha é uma população bem menor que a brasileira, então realmente foi muito intenso. Eles tiveram que aplicar um lockdown muito estrito. Teve dias que morreram 6 mil pessoas lá na Espanha. Tá? Isso é um número razoável, levando em conta a população. Então, com o lockdown que eles aplicaram, eles conseguiram controlar. Lockdown é algo que a gente nunca fez aqui no Brasil, né? Na Espanha, significava o seguinte, você não podia sair de casa, você não podia pegar o carro, dar uma voltinha e passear, onde quer. Você era obrigado a ficar em casa, só podia sair para ir à farmácia, ao médico, eventualmente comprar alguma coisa no mercado. Você não podia andar mais que, digamos, 3 quilômetros da sua residência. Eles tinham regras muito estritas, coisa que a gente nunca fez no Brasil, em lugar nenhum. Então, eles conseguiram, a duras penas, controlar, e agora, no início do verão, no hemisfério norte, em junho, até começo de julho, está bem controlado, vocês veem que houve uma forte queda. Aí eles
resolveram abrir, as pessoas foram começando a voltar, está tendo um aumento no número de casos. Aqui o número de mortos não dá para ver, mas porque está bem baixo, mas um pequeno aumento ainda. Isso são dados até esses últimos dias. Então, lá a coisa está voltando, eles vão certamente ter um segundo pico. Quão intenso vai ser, vai depender de uma série de medidas que eles possam tomar lá ou não. Aqui é o gráfico da Alemanha, algo parecido com o que a gente viu na Espanha, eles conseguiram controlar, e aqui, com a abertura que está tendo lá agora, repare, a abertura as pessoas podem sair no mercado, até os restaurantes abrirem e tal, mas em locais fechados você é obrigado a usar máscara, em metrô tem que usar máscara, ainda tem muita gente em home office, então a gente ainda não voltou ao comportamento que a gente tinha antes da pandemia. Significa que a imunidade de rebanho lá é menor do que seria a imunidade de rebanho numa situação de normalidade total. Então, vocês veem que na Alemanha está tendo uma subida, tanto de casos por dia como de mortes, mas ainda está bem menor do que quando do auge da pandemia lá. Então, eles ainda estão levando sem decretar isolamento de novo. Então, a pergunta é que critérios eu posso usar para relaxar ou não o isolamento social ou outras medidas, como proibição de aglomeração, jogo de futebol, show, etc. Eu vou dar o exemplo da Alemanha. Né? A Alemanha é um país interessante porque lá é bem transparente, eles têm critérios bem objetivos, e eu vou descrever aqui, para vocês terem uma ideia como é que eles fazem. Então, o governo central eles tem 3 critérios para sinalizar a situação da pandemia em cada localidade do país. Primeiro, o número de reprodução em cada semana. Se for menor que 1,1, a situação está verde. Se ele for maior que 1,1, maior ou igual a 1,1, por pelo menos 3 semanas consecutivas, a gente diz que a situação está amarela. Se é 3 semanas consecutivas maior que 1,2, a situação é vermelha. Segundo critério, incidência de novas infecções por semana. Então, se eu tenho menos do que 20 infecções por 100 mil habitantes, verde. Se for maior ou igual a 20, é amarelo. Maior ou igual a 30, é vermelho. E outro critério importante é a proporção de leitos ocupados por pacientes com Covid-19 em UTI sobre o número total de leitos de UTI. Se for menor do que 15% é verde, se for maior ou igual a 15% amarelo, maior ou igual a 25% vermelho. Ok? Por enquanto, lá, eles ainda estão na situação verde. O R deles está maior do que 1, mas ainda os outros critérios estão controlados, então eles ainda estão levando, tentando levar, mas possivelmente não é descartada a hipótese de ter que decretar alguma medida, algum grau maior de isolamento, isso aí vai depender. O que acontece quando esses indicadores são calculados, eles são apresentados ao Senado semanalmente pelo equivalente do Ministério de Saúde deles. Então, são dados calculados publicamente, são tornados públicos, você sabe qual o critério, e eles são informados semanalmente ao Senado. Se 2 dos 3 indicadores estiverem amarelos, é necessário discutir e preparar uma possível ação. Então, amarelo, 2 desses amarelos tem que se preparar. Se 2 dos 3 indicadores estiverem vermelhos, significa que medidas de mitigação devem ser implementadas. Alguma coisa tem que fazer. Decretar isolamento, fechar certos tipos de atividade comercial, e eles vão discutir isso no Senado. Tá? Essas informações todas estão disponíveis publicamente aqui nesse site que está aqui na apresentação. Está em alemão, eu não leio alemão, então, infelizmente, existe o Google Translate, que traduz o site para a gente. Né? E essas informações estão lá disponíveis. E a pergunta é, e se eu fosse adotar esses critérios da Alemanha aqui no Distrito Federal? Como é que está a nossa situação com relação a esses critérios? O nosso número de reprodução está menor que 1,1. Então, a situação estaria verde. Segundo critério, a incidência de novos casos por 100 mil habitantes. No dia 15 de agosto, há 2 semanas atrás, hoje não está muito diferente, eu tinha 437 casos por 100 mil habitantes. Vamos voltar aqui. O limite que eles estipulavam lá, o máximo, é 30. Nós estávamos com 437, 15 vezes maior que o limite máximo para estar em vermelho. E ele está acima de 30 por 100 mil desde o dia 9 de maio. Então, eu estou em vermelho desde então. A ocupação de leitos de UTI aqui no DF
também, meados de agosto, ele estava 40% do total de leitos de UTI que a gente tem, total assim, não os reservados para Covid, em qualquer leito de UTI, 40% deles estavam ocupados por pacientes de Covid. O limite que eles preconizavam na Alemanha é 25%, então a gente está bem acima, então a gente está vermelho. Então nós teríamos 2 pontos em vermelho, em 3, então alguma medida deveria ser adotada. Só que aqui a gente não está adotando nenhuma medida, o que a gente está fazendo é o contrário, nós estamos afrouxando as medidas que estavam vigentes. Então, significa que a situação é complicada, a pandemia no DF e no sul do Brasil não está ainda controlada, no sentido que ainda tem muita gente ficando doente, o vírus ainda circula facilmente, livremente, então está muito fácil ser contaminado, se a gente não tomar o devido cuidado. Eu vou falar aqui um modelo também que a gente usa para descrever e fazer previsões de cenários para o futuro. É um modelo que a gente chama CEAIR, são as variáveis que a gente usa. É um modelo que tem 6 caixinhas. A população de suscetíveis, de expostos, de sintomáticos, que infectantes, são pessoas que podem transmitir. Os expostos é que estão no período de incubação e não estão transmitindo. Tem pessoas assintomáticas, tem uma certa proporção. As pessoas que são hospitalizadas, 1/4 delas, estatisticamente, a média no mundo, não no Brasil, mas no mundo, tem que ocupar UTI, e R são os recuperados, que tiveram a doença, se recuperaram e, em princípio, estão imunes, pelo menos por enquanto, até onde a gente sabe, é uma coisa que se discute, né? Por quanto tempo fica essa imunidade. Nós não temos vacina ainda, se tivesse vacina, eu poderia ter pessoas vacinadas também. Isso é fácil levar em conta no modelo. Então, a gente modela isso usando equações diferenciais. Eu vou mostrar um modelo sem faixas etárias aqui, mas a gente também simula com diferentes faixas etárias, então cada caixinha dessas vai ter uma caixinha para cada faixa etária considerada. Aqui é o esquema, o diagrama que representa o sistema de equações. Então, no sistema que a gente usa, cada caixinha vai ser a proporção da população total que está em cada caixa. Então, os suscetíveis, eu posso pular para exposto, eu sou contaminado, ou eu fico suscetível, ou eventualmente uma certa proporção, que é proporcional ao número de suscetíveis, uma proporção lambda, pula para exposto. Esse lambda a gente chama de força de infecção. De exposto, uma parte vai para infectado, outra parte vai para assintomático. Ambos continuam transmitindo a doença. O assintomático, normalmente, ele não vai para o hospital, porque ele nem sabe que tem a doença. E ele, depois de algum tempo, com uma certa taxa, regida por certos parâmetros, que são dados da literatura científica, a gente conhece o valor, ele vira recuperado. O infectado, uma parte se torna recuperado, uma outra parte vai para o hospital. Fica um tempo no hospital e depois volta para recuperado. O hospitalizado, infelizmente, uma certa proporção, morre. Então, ele é retirado do sistema. Então, isso aqui dá o fluxo de pessoas entre essas variáveis, regidas por parâmetros conhecidos, e as equações estão dadas aqui. É um conjunto de equações diferenciais, não lineares. O importante é que aqui é um sistema com delay, com atraso, porque eu tenho essa variável de expostos calculados em termos tal 1 e termos tal 2 aqui. Significa, o que é isso aqui? Tal 1 é o tempo médio em que uma pessoa infectada demora entre o primeiro sintoma e demora para ele ir para o hospital. E tal 2 é o tempo médio entre o primeiro sintoma e a morte. E o E é o número de expostos. Então, por isso que você pega uma certa proporção dos expostos, vão para o hospital, e uma certa proporção morrem. Isso dá um delay no sistema de equações diferenciais, mas dá para a gente resolver. A força de infecção, que me diz essencialmente a proporção de indivíduos que são suscetíveis e pegam a doença, é proporcional ao número de infectados e ao número de assintomáticos. Esse parâmetrozinho se diz que o grau de transmissão com que um assintomático transmite a doença pode ser, usualmente, um pouco menor do que um que não é assintomático. E beta é uma probabilidade de transmissão. Tá? Isso aqui são coisas que a gente pode estimar. O beta, por exemplo, ele pode variar com o tempo.
e eu ajusto isso a partir de dados reais. Então, ajustando os dados reais, fazendo um ajuste do modelo dos parâmetros, essencialmente, eu suponho que esse parâmetro beta, que entra na força de infecção, que entra no sistema de equações, é uma função que varia no tempo, eu suponho que ele é constante por intervalos, e eu ajusto a partir do número de mortes. O número de mortes é um pouco mais fidedigno que o número de casos, como a gente discutiu anteriormente. Então, aqui, alguns prognósticos para o Distrito Federal. Por exemplo, se eu mantiver o mesmo grau de isolamento que eu tinha até dia 1º de agosto, da linha vermelha. Se eu reduzir em 20% o grau de isolamento, da linha verde. E se eu reduzir 70% do isolamento, da linha azul. Então, eu posso ter um número de casos que explode, casos novos por dia, a ocupação do hospital e o número de mortes. Então, se eu não tomar cuidado, as pessoas resolverem soltar a franga, ir para a rua, se divertir, que não é muito longe do que a gente está vendo, eu poderia, dentro do que esse modelo prevê, e tem muitas incertezas ainda, eu poderia chegar a um número absurdo de 16 mil mortes no DF. Ele não é tão absurdo se a gente vir que o número real de mortes provavelmente está mais próximo dos 6 mil hoje em dia. Se a gente abrisse realmente, fortemente, o DF, a gente corre ter um segundo pico muito pronunciado aqui, como a gente vê, aqui no número de casos novos por dia, um pouco parecido com o que foi visto em Israel. Agora, é bom lembrar que o simples fato das pessoas usarem máscara, por exemplo, se a máscara dá uma proteção de 50%, é bom lembrar que a máscara não é garantia total, ela só reduz a probabilidade de você ser contaminado, isso já baixa bastante esse possível segundo pico. Mas ele pode ocorrer. É uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque ainda tem muita gente no Distrito Federal, apesar de tudo, que pode pegar essa doença. E vocês veem que aqui, a gente passa de 2 milhões de casos no DF, se eu tivesse uma redução de 70% do isolamento. Porque isso dá, vocês veem. E a gente pode, na verdade, se a gente não controlar, a gente pode ultrapassar a imunidade de rebanho. Por quê? Porque se você chega na imunidade de rebanho com muita gente infectada, até o número de infectados cair, você vai infectar muito mais gente. Então, você tem uma espécie de efeito de inércia. Então, o que a gente pode fazer frente a isso? Não tem muito o que fazer. Enquanto não tiver uma vacina, e isso vai demorar, né? Vou lembrar que a vacina, agora que se iniciou algumas vacinas, estão na fase 3. O desenvolvimento de uma vacina normalmente demora anos. Dada a situação de emergência, você reduziu esse tempo de anos para meses. Algumas vacinas estão na fase 3. São 3 fases, essencialmente. A fase 1, eu testo com animais, em um número pequeno de pessoas, da ordem de dezenas de pessoas. A fase 2, se a 1 deu certo, não matou ninguém, não teve nenhuma complicação, a gente testa em algumas centenas de pessoas. Muitas doenças fizeram a fase 1 e 2 juntas, né? Pularam, né? Aí depois vem a fase 3. A fase 3 a gente inocula milhares de pessoas para ver, e faz um teste duplo cego. Metade recebe a vacina, a outra metade recebe um placebo, uma vacina falsa. Sem que as pessoas saibam. E aí você deixa elas continuarem a vida, e aí você, depois de alguns meses, você compara os dois grupos e vê se tem uma significância estatística no número de casos, e aí você estima se a vacina funcionou e qual é a eficácia, ou seja, qual percentual de pessoas vacinadas foram efetivamente protegidas. Existem vacinas que têm eficácia muito alta. Por exemplo, a vacina do sarampo tem uma eficácia da ordem de 96% a 97%. Ou seja, 96% a 97% das pessoas que recebem as 2 doses de vacina do sarampo estão protegidas contra o sarampo. Já tem vacinas da gripe, a eficácia delas não é muito alta em geral. 50%, 60%, depende da cepa do vírus a cada ano. Então, significa que só um pouco mais da metade das pessoas vacinadas contra a gripe comum são efetivamente protegidas. A gente ainda não sabe qual vai ser a eficácia da vacina. Agora que se tem algumas vacinas na fase 3, a gente vê muita gente falando da vacina russa, né? A Sputnik V, que deu certo, só agora que eles publicaram os dados da fase 1 e 2.
e eles começaram a fase 3. Na verdade, a vacina russa não é a que está mais avançada, existem pelo menos umas 3 outras vacinas que estão mais adiantadas. Mas a gente não sabe qual que vai dar certo. Uma vez feita a fase 3, a vacina tendo funcionado, a gente não sabe qual vai ser a eficácia ainda. Aí vem um problema que eu tenho que fabricar e aplicar a vacina nas pessoas. Agora, imagina que se você tem uma vacina que possivelmente tenha que aplicar 2 doses. Se você quer vacinar 100 milhões de brasileiros, é o mínimo, né, que você possa pensar, 200 milhões de doses. Você tem que fabricar 200 milhões de vacinas. Isso você não faz em uma semana, nem um mês. Mesmo no Brasil, se você parasse tudo, você ia levar meses para fabricar isso. Então, você não vai conseguir ter rapidamente a vacina. Além disso, você tem os insumos, que não é uma coisa óbvia. Você tem que fabricar os frascos que contêm a vacina. Esses frascos são de um vidro inerte, não é qualquer fábrica de vidro que produz. Então, você tem também um gargalo de produção. Você vai ter que ter 200 milhões de seringas, 200 milhões de agulhas. Isso é também outro gargalo. E você tem que ter pessoas para aplicar. E ainda tem um complicante. Certos tipos de vacina, não todos, requer uma refrigeração a menos 70 graus centígrados. Você tem que refrigerar nitrogênio líquido. Então, como é que você vai levar isso para os rincões do Brasil? Como é que você vai subir o Amazonas para vacinar os ribeirinhos? Não é uma logística trivial. Então, é uma logística que a gente deveria já estar se preparando. Tem minhas dúvidas se a gente está fazendo isso. Né? Então, vacina, na melhor das hipóteses, a gente só deve estar vacinando pessoas no Brasil, eu diria, na virada do ano, sendo muito otimista. E a gente deve vacinar as pessoas com comorbidades, o pessoal de saúde, ou seja, os diabéticos, os hipertensos e tal, né? E o pessoal que está na linha de frente. Mas mesmo assim, imagina, nessa categoria que eu acabei de citar, já são 30 milhões de brasileiros, por aí, dessa faixa. São 60 milhões de vacinas, você também não faz isso da noite para o dia. Então, vai demorar. Então, até lá, a gente tem que ir controlando com as medidas disponíveis, que são essencialmente isolamento social, tentar evitar aglomeração e tudo isso. As coisas que eu acho que a gente deveria ter feito e não fez era estabelecer uma comissão pública e transparente formada por especialistas, cientistas das diferentes áreas envolvidas no combate, no estudo e na compreensão da pandemia. A gente vê em muitos países, até os Estados Unidos, com Trump, teve isso, comissões que acompanham. Não, lugares um pouco mais sérios, como França, Alemanha, tem. Isso é discutido de forma clara, objetiva, como vocês viram lá os critérios da Alemanha, como é que eles fazem. Então, eles têm pessoas que estão seguindo. E discutem isso publicamente, e tem um debate público, né? Aqui no Brasil, a gente não vê isso, né? Tudo decidido em gabinete, essencialmente. E não você não sabe quais os critérios usados, quem são as pessoas, quais os médicos que são usados, a gente não tem nenhuma informação disso. Então, também seria necessário estabelecer uma coordenação central no governo federal, porque você tem que ter uma coordenação, todos os países fizeram isso, e sobretudo que a gente precisava dar um apoio econômico para as pessoas poderem fazer isolamento. Para os indivíduos que tinham um ganha-pão deles para poder sobreviver, e para as próprias empresas também, que não tem precisam atravessar um momento de dificuldade financeira e tudo isso, né? Só um segundinho. Outra coisa, a gente deveria ainda pode ter uma extensa política de testagem de infecção pelo vírus, né? Ou seja, a gente faz o teste, não basta fazer o teste como é feito no Brasil. Você faz o teste e aí a pessoa dá positivo e faz o quê? Nada, efetivamente. Como é que é feito em outros países? A pessoa dá positivo, primeiro, ela fala para ficar em casa, as pessoas seguem, perguntam aonde você teve nos últimos dias, com quem você teve contato, eles vão atrás dos contatos, testam os contatos e tentam identificar essas cadeias de contágio para evitar rastrear outras pessoas infectadas para evitar a quantidade da infecção. A gente não fez isso e ainda daria para fazer, para ter maior controle.
também deveria ter realizado extensas campanhas de informação à população. Alguém aí viu campanhas do governo explicando que tem que usar máscara, evitar o distanciamento, tudo isso? A gente praticamente não viu isso. Pelo contrário, né? As campanhas são... Muitas vezes se fica vendo o governo negar certas medidas, como o uso de máscara, e etc. E uma coisa importante, a gente vai ter vacina provavelmente em breve, a gente precisa adotar um planejamento para essas campanhas. Tem toda a questão da produção, da logística, de como aplicar a vacina, quem vai ser vacinado, e eu não vejo isso ser discutido em canto nenhum, nenhuma preparação logística. Isso é uma coisa que a gente pode pagar um preço alto também no futuro, porque se você não consegue aplicar a vacinação de forma correta e se preparar, a pandemia pode durar mais que o necessário. Então, era isso que eu queria falar, né? E eu tenho essa nota técnica aqui. E que está nesse site também. É a última nota que a gente fez, que tem um pouco mais de informações. E, bom, e eu queria mostrar um pouco que tipo de coisa que a gente tem feito, só para... o que ele tem feito no grupo, e a colaboração com outras pessoas, para tentar dar uma contribuição no momento difícil, usando um pouco que a gente sabe, que a gente usa de técnicas da física, em um problema de interesse imediato. E obrigado, e, bom, qualquer pergunta, observação,